furor patenteou, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações a te julgar, todos grandes e pequenos o juiz aumentará. Os gemidos triunfantes de furor a te cantar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Bom dia, meus irmãos. Hoje é um dia de festa no céu e um dia de festa aqui. Coisa boa estarmos juntos para festejar junto com Deus aquilo que os anjos estão em alegria festejando hoje. Porque mais um servo de Deus, ele está fazendo uma aliança com o nosso Deus, uma aliança eterna. Está se preparando, começando a se preparar para uma nova vida. E essa nova vida está começando. E é por isso que hoje existe uma festa no céu. Por causa dessa união desse nosso querido irmão com a aliança de Deus. E aqui nós estamos aproveitando também para fazer uma grande festa. E hoje estamos todos muito alegres. Mas antes dessa grande festa, nós vamos ter uma lição. Vamos ouvir o que Deus tem para dizer por nós. Temos aqui o nosso irmão Cristiano e a nossa irmã Penha, que nos dará hoje uma aula sobre as palavras do Senhor Jesus. Tá bom? Bom dia, vamos aproveitar bastante, preparando, já estamos em momentos de festa. Amém? Eu gostaria. Mas antes de mais nada, nós estamos aqui com a família do Rogério, a irmã do nosso querido cunhado, do Rogério. Esse cunhado é bom, não é? Né? Está com a presença, estamos aguardando, né, Rogério? Outros nossos familiares serão muito bem recebidos. Seja sempre bem-vindo a esta casa. Esta casa é a casa do amor. Nós estamos te recebendo com muito amor e queremos que você traga esse amor que está trazendo hoje, que está num momento de grande festa. Rogério, pelo jeito, é o irmão mais velho, né? Eu está mais acabado, ele? O hino está acabado? Cabelo branco, né? Cabelo branco. Tá. Pelo jeito. Então, o Cristiano, venha, dia minha amada, que coisa linda você está hoje. Podemos começar então? Podemos. Acomodem. Não, já arranjou. Vamos lá. Então, mais uma vez aí, já falei, desejo um bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja aí com vocês, não só nesse dia, mas nos dias que virão. A alegria nossa estarmos aqui, né, eu e a Penha, como marido e mulher, né, de casal, vamos compartilhar com vocês um pouco do que aprendemos durante a semana, de um dia de estudo que nós temos, estudamos durante a semana inteira, e aqui no sábado pela manhã a gente recapitula, né, como a gente fala, né? A gente extrai os pontos principais daquilo que estudamos e compartilhamos com vocês, esperamos retorno também de vocês, daqueles, é claro, que acompanharam o estudo durante a semana, até mesmo aqueles que não acompanharam de qualquer forma, vão poder ajudar, porque o assunto já é conhecido, acredito, de boa parte de todos,
né? Como a gente for abordando aqui, vocês vão ver que são assuntos bem conhecidos, que tem umas aplicações fantásticas, que se ajudou a gente, eu e a Penha, no entendimento da palavra, com certeza vai ajudá-los também na vida de vocês. O Bezerra aqui agradeceu a presença, né, dos familiares aí do Rogério, e a gente está feliz de recebê-los, dos demais amigos também, a gente já conhece, mas eu quero também aqui ressaltar a presença do meu amigo ali, o Miguel, né, Miguel? Isso. De onde é o Miguel? Miguel é um amigo coração aí, a gente tem estudado a Bíblia junto, né? Bastante. Lá no bairro Moneró, onde tem uma unidade da igreja, e ele esteve viajando, visitando a família em outro estado, porque ele é militar e aproveitando aí o momento de férias, né? Isso. Visitando os parentes em outra cidade aqui do nosso Brasil. E aí a gente tem se falado bastante, eu falei, cara, vai ser o melhor retorno sendo para você, é uma programação especial, então você é meu convidado, né? Obrigado. Rogério, a liberdade de convidar para a sua festa. Olha aí, obrigado. Uma festa espiritual. Então, Miguel, seja bem-vindo. Obrigado, mais uma Tá vez. certo? Você é um garoto inteligente também, vai poder participar, contribuir de qualquer forma com o teu conhecimento que eu sei que você tem. Ok? Então, fique à vontade, vamos, antes de abrir aqui a palavra, fazermos uma oração. Para que Deus possa nos colocar em condições de repartir toda a vida com vocês. Vamos orar aí. Deus amado, aqui estamos, Senhor, gratos, porque estamos mais uma vez na Tua presença. Também te rogamos a Tua inspiração, a Tua proteção, durante todo o percurso do culto, durante todo o percurso do estudo da lição, que o Senhor possa estar conosco, nos acompanhando, nos ensinando e alimentando o nosso coração cada dia mais com a Tua palavra. Amém. É que te rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema central do nosso estudo, no estudo, quando eu falo aqui, é uma série de temas que nós estudamos durante um período de 3 meses, né? E para cada semana desse período de 3 meses, nós estudamos alguns assuntos bem específicos da lição, mas que vai trabalhar o contexto geral desse estudo que é trimestral, chamado de redenção e rebelião. Ou a ligação entre a rebelião com a redenção. E hoje a gente vai estudar um tema falando sobre companheiros de arma. Olha, Miguel, companheiros de arma. Né? Quando a gente analisa o tema da lição, do guia de estudo dessa semana, a gente fica com algumas perguntas na cabeça, né? Companheiros de arma. Por que companheiros de arma? Quem são os exércitos aí que estão em conflito, né? Quem é o comandante desses 2 exércitos? Porque só há luta, só há guerra, porque existe conflito entre uma civilização e outra, né? Ou de interesses, ou de qualquer outra coisa. Mas a lição dessa semana traz justamente esse tema, companheiros de arma. E a gente vai extrair aqui algumas lições muito bacanas. Uma delas é uma coisa que a gente sabe muito bem. O grande conflito cósmico que nós estamos envolvidos, essa guerra entre o bem e o mal, onde existem 2 poderes querendo nos dominar. Um te dá o livre-arbítrio, não é isso? De você decidir estar ao lado dele ou não. Esse é Jesus Cristo. O outro, que é Satanás, que é o usurpador, né? O enganador, ele não pede licença para entrar na sua vida, né? Então ele chega sorrateiramente, como alguém que não quer nada, então chega perto de você, te envolve de uma maneira tão intensa, e aí você às vezes, consciente ou inconscientemente, é pego fazendo coisas que não agradam a Deus, e que também, de certa forma, magoa aqueles que estão ao seu redor. Então esse conflito existe e a Bíblia revela isso tudo de uma forma muito aberta. Por isso que a gente entende da necessidade que temos de estudar a palavra, para conhecer as artimanhas desse inimigo e saber quais são as armas que a gente vai ter e temos à nossa disposição para usar contra ele. Ok? Vamos contextualizar aqui fazendo uma leitura inicialmente de um verso da Bíblia. Abra sua Bíblia em Efésios. Não tem Bíblia. Muito bom, Isaac. Quem não tem, nós temos vários livros aqui. Você fica super à vontade de acompanhar a leitura. Essa luta travada
aqui em Efésios nos dá um panorama muito aberto, muito claro. Efésios está lá no Novo Testamento, tá bom? Aqueles que têm a Bíblia aí, a paginação igual, se quiser contribuir aí, falando para os nossos amigos qual é a página. Coríntios, Gálatas e Efésios. Muito bom. A página, tem aí a sua página? Será que é a mesma da sua? A mesma não, né? Atos, Romanos. Efésios capítulo 6, tá? Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Nossa Efésios. Bíblia aqui é o livro 6, a página 161. Ok, do Novo Testamento, tá? Da segunda parte da Bíblia. Página 161. Encontraram aí? Essa luta que nós travamos é contra quem? A Bíblia é quem nos revela. Então vamos ver lá, primeiramente, o verso número 12 do capítulo 6. Você que encontrou, quiser aí contribuir com a sua leitura, quiser ficar aí em pé, a gente ouvi-lo bem. Capítulo 6 de Efésios, verso 1. Vamos ver o verso 12. Por favor. Porque não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Beleza. Estou com óculos que Não, perfeito. Bota assim ou bota assim? Então, perfeito. Então a gente vê aqui que a nossa luta não é nem contra o sangue nem carne, contra os principados e sim e as potestades, né? Quantos os dominadores deste mundo. Então a gente vive num conflito cósmico, aonde nós não temos uma visão clara de coisas que estão acontecendo, mas elas estão, certo? O mal que nos comete todo dia, ó, os problemas, as dificuldades, não é isso? Todos nós estamos aqui, temos problemas, ou é mentira que eu estou falando? Uns até maiores, outros menores. A grande relação com o problema é como nós estamos enfrentando o problema. Com quem estamos chamando para fazer parte da nossa vida, para nos contribuir de qualquer maneira em passar por esses problemas. Essa é a grande pergunta e a resposta que nós devemos ter. É Jesus, sem dúvida nenhuma. Ele é o único que pode nos ajudar. E aí no verso 11 desse mesmo capítulo, se você for ver aí, aqui nos diz que nós devemos, para poder vencer toda essa rebelião, né, que iniciou-se no céu com Lúcifer e os seus anjos e veio para esta terra, nós estamos então vivendo nesse cenário de conflito, precisamos, como no verso 11, nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar o quê? Firme contra toda a cilada do diabo. Ok? Nós vamos verificar no estudo, que já vamos dar aí segmento, que quando Cristo esteve aqui nesta terra, ele escolheu 12 discípulos. E ao analisarmos o perfil desses 12 discípulos, nós vamos chegar a uma conclusão. De conta que a gente não conhece a história, o desenrolar dela. Mas a gente pode até ser ousado em dizer que Cristo errou na escolha. Pelo caráter, pelas dificuldades, né? Pela falta de compreensão desses discípulos. Alguns iletrados, não é isso? Analfabetos ou semi-analfabetos. E por que Deus escolhe então pessoas tão imperfeitas para uma obra tão grandiosa que foi a obra de divulgação, de pregação do seu Evangelho? Queridos, é fantástico a maneira que Deus trabalha com as pessoas. Deus não olha você do jeito que você é, mas aquilo que você pode se tornar quando você coloca a sua vida onde? Na mão dele. E ele faz obras grandiosas, coisas que até você duvida. E Deus quer fazer isso por você. Se não fosse por esses discípulos, nós vamos estudar aqui algumas cenas vividas por eles, nós não estaríamos aqui hoje. Não fosse a entrega, a compreensão, depois de um exame mais aprofundado da palavra, de um encontro real com Cristo, nós não estaríamos aqui hoje. Irmão? Aqui na lição fala assim: se considerarmos a condição da humanidade caída, ninguém que ele escolhesse seria isento de defeito. É verdade. Jesus. Então tem uma frase que fala assim: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida inteira. Você nunca se acha indigno de receber a mensagem de Cristo. Nunca. Porque eu sou indigno, todos nós que estamos aqui somos indignos de receber.
Porque na realidade, se ele fosse procurar alguém que fosse digno, ele ia trabalhar sozinho. Sozinho, não ia encontrar ninguém, nem no seu tempo e nem nos dias atuais. E mesmo Não é verdade? existe um justo, não se É quer. verdade. Todos carecem aí da misericórdia e do perdão de Cristo. É isso que a gente vai estudar durante a semana, ok? A Bia vai então passar aqui para vocês um momento do estudo que ela teve também junto comigo e as conclusões que a gente chegou aí desse estudo. Bom, na parte de domingo está falando sobre o chamado de Pedro, né? Como ocorreu. Como todos nós já sabemos, Pedro era um homem assim meio impetuoso, assim, meio. Ele era aquele meio dinâmico, né? Perguntava uma coisa, ele era o primeiro a responder, ele queria estar É um xerife. todos olhavam para ele. É chefinho, Cada um mudou. chama, né? Eu não Cada um chamo xerife. Tá vendo? Por isso que eu não gosto de chamar de xerife. Olha o Pedro. Pedro, naquele primeiro momento, né? Complicou quase a vida de Jesus. Mas depois. É verdade. Mas Jesus conseguia ver nele qualidades, como consegue ver em todos nós, né? Apesar dele ser desse jeito, assim, meio colérico, meio dinâmico, meio, assim, era o primeiro para tudo que pedia, Pedro estava ali na frente, queria tomar a frente de tudo. Jesus ainda via nele uma grande potência no futuro, né? E aí, conta a história aqui sobre um momento que eles estavam pescando. Mas antes de eles se afastarem para a praia para pescar, Jesus já havia feito algumas curas, Jesus já tinha curado uma pessoa no templo, né, na sinagoga, e Jesus era seguido por várias pessoas. Então ele decidiu se afastar um pouco para poder falar melhor ao público, né, que ele tinha um público numeroso, então ele pediu, entrou no barco de Pedro, se afastou um pouco, e aí depois de já ter feito essa parte de ensino, né, eles estavam um pouco distantes já, no meio do mar, quando houve um momento em que Jesus fala para Pedro assim, depois de ele já ter limpado as redes, já está guardando tudo, Jesus fala, lança a rede, lá no fundo. E aí Pedro falou assim, vou lançar, não vai adiantar nada não, porque ele conhecia muito, ele era especialista nessa área, ele era pescador. Ele falou assim, ele pensou com ele, vou lançar porque Jesus está pedindo, por respeito. Mas não creio que vou conseguir alguma coisa não. E aí foi quando veio a rede lotada de peixe que ele precisou até de ajuda, né? Foi quando ele se joga aos pés de Jesus e faz aquele reconhecimento, né? Que a gente encontra lá em Lucas 5, 6 a 8. Eu acho até bonita essa passagem. Alguém pode ler para a gente só fixar na mente essa passagem de Lucas 5, 6 a 8? Vai no 52. Alguém pode ler, por favor? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha que interessante, né? Pedro ali, ele reconhece que ele é indigno, pecador, que ele pediu assim, Jesus, retira-te de mim. E ao mesmo tempo ele estava ali agarrado aos pés de Jesus, Senhor, não me deixe, eu quero te servir. Ele reconhecia que ele era indigno, que ele precisava de Jesus, que ele era tão pecador que ele não merecia nem estar ali na presença dele, mas ele queria estar ali aos pés de Jesus, né? E isso demonstra como nós, muitas vezes, às vezes, não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus, não nos sentimos que não estamos aptos, que Jesus é tão santo e tudo, mas Ele nos aceita, assim mesmo. Pecadores, com nossas falhas, não importa o que fazemos, Jesus nos aceita e nos quer assim mesmo. Que eu acho assim, espetacular é o seguinte, você repara que no finalzinho, ele diz assim, retira-te de mim, porque sou pecador, mas o juiz veio para o pecador, e ele pede que Jesus se retire. Ele é a visão dele totalmente ao contrário da proposta de Jesus. É porque na mente dele ele já tinha pensado assim, não vai adiantar pegar o peixe, de repente, lançar a rede, né, no caso, de repente a rede vem daquele jeito, lotada, né? Então ele viu assim, gente, eu não sou ninguém mesmo, eu não sou nada. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo perto desse homem maravilhoso, desse Deus poderoso? E aí foi quando ele reconhece e se prostra diante de Jesus. Né? Interessante é o seguinte, há um momento de reflexão, porque Jesus, quando ele vai até Pedro, e é o que a
pescador, Jesus também era pescador de homens. Esse é o grande momento. E Pedro até então nada tinha pescado. Nada, absolutamente nada. E quando Jesus fala, lance ali a tua rede. E Pedro aí, o que acontece? Ele pega uma quantidade muito grande de peixe. E aí você vê que começa então um momento de interligação, de afinidade, de reconhecimento de Pedro. Eu também reconheço esse homem. E esse homem é um homem de Deus mesmo, é Deus. É o pescador que vê o pescador, né? E eu consigo realmente pegar aquilo que ele quer. E ele passa a ser utilizado por Deus para pescar almas. A gente vai perceber, e vocês vão concordar, nas nossas pesquisas de estudo, né? A gente considera Pedro, no início do contato dele com Cristo, né, com um caráter muito falho, né? Então a gente vai perceber que o chamado de Cristo, né, quando ele separou lá dos seus seguidores, dos seus discípulos, que ele então vai ao encontro de pessoas falhas, totalmente falhas. E também pessoas que não são santas. Olha que resposta Deus dá, às vezes, para as nossas inquietações. Será que eu sou digno de fazer parte do reino de Deus? Será que eu sou falho de caráter, mentiroso, pecador, miserável? E aí a resposta vem aqui justamente desses chamados que Deus fez aos seus seguidores e depois aos seus discípulos 12 separados. Deus quer e Ele tem prazer de conviver com os sinceros de coração. É interessante aqui no capítulo 8, como o Isaac aqui ressaltou, essa parte final, onde Pedro reconhece o estado dele de pecador. E às vezes, mesmo que pareça meio doido, desculpa aqui, aquilo que a gente lê na Bíblia, com relação àquilo que Deus deseja que você faça, mesmo que pareça um pouco débil dessas coisas, mas você e eu precisamos confiar. Porque a fonte é mais do que fiel e digna de todo o merecimento de nossa confiança. Né? Fala aí. Analisando o que você está falando aí, a conclusão que eu chego, que eu também estudei sobre esse aspecto, é o seguinte, Deus, às vezes a gente pensa assim, Deus ele escolhe a pessoa pelo caráter que a pessoa tem, mais ou menos, porque o caráter é formado, já na adolescência a pessoa já é formada. Então eu acredito que Pedro ele já tivesse até o seu caráter formado. Existem as pessoas de muito bom caráter, mas não significa que são salvas. A diferença está naquilo ali que Pedro faz, no reconhecimento dele como criatura. Isso mesmo. Como nada, como zero à esquerda. Por mais bom caráter que o sujeito seja, por melhor índole que ele tenha, se ele não reconhecer como criatura, como ser completamente dependente, ele não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que aqui a gente separou duas qualidades que a gente identifica que dá prazer no Senhor. Uma delas que a gente colocou aqui é a consciência. Deus quer usar o Rogério, Deus quer usar o Isaías, Deus quer usar o Isaac, a Eliane, Deus quer usar o Eliésio, quer usar todos nós aqui. Mas o que dá prazer a Ele de chegar até você, de convidá-lo para essa obra tão especial que Ele quer que você faça parte. Nós separamos aqui duas coisas, ver se vocês concordam. Primeira coisa, que dá prazer no Senhor, consciência de que nós somos pecadores. Consciência de que nós não somos capazes de nada. Nós não temos condições de cumprir aquilo que Deus deseja. Isso dá prazer. Porque isso dá prazer, por quê? Porque dá em nós o quê? A sensação de que, olha, sou dependente. Totalmente de Cristo. Não tem como eu continuar vivendo sem estar com Cristo ao meu lado. Sem que Ele me ampare, sem que Ele me ajude. Isso dá prazer. E outra coisa, é que nós reconhecemos que não somos melhores do que ninguém. Não é porque eu estou aqui falando, sou melhor do que você. Não é porque você está aí que tem mais dinheiro do que eu, é melhor do que eu. Entende? No reino de Deus, todos nós somos o quê? Somos iguais. E todos nós vamos o quê? Se seguirmos a Cristo, vamos para onde? Fazer a vontade dele nos levará para onde? Para o céu. Morar com Ele em eternidade. E se nós não fizermos a vontade de Deus, qual será a nossa tendência? Fazermos parte daquele grande grupo que, junto com Satanás, será o quê? Destruído no lago de fogo e enxofre, quando Jesus retornar a essa terra. Então, viram aí? Então, nós precisamos reconhecer que somos pecadores indignos, mas nos colocar o quê? Na mão do Senhor.
Porque mesmo que a palavra de Deus não seja lógica, pela fé você vai acreditar. E pela fé, como Pedro fez, não vou questionar, é Jesus. Se ele está falando para eu fazer assim, eu vou fazer. Né? E as surpresas virão. Como aconteceu com ele aqui, né? E a gente tem visto, através da leitura, a transformação do caráter de Pedro, né? Que coisa espetacular. De como ele era e o que ele se tornou. É o que Deus quer e deseja para cada um de nós também. Ok. Na segunda-feira, nós estudamos sobre o tema com ele. Nós vamos verificar uma coisa bem interessante nesse estudo. Queridos, nós aqui, em algum momento da nossa vida, fomos estudantes, ou ainda somos estudantes, né? Porque estamos sempre aprendendo. É praticamente, vamos botar no filho, praticamente assim, salvo algumas exceções, daquele que consegue, ao assistir uma aula, gravar tudo muito bem, e na hora da prova se dá super bem. Mas como eu acredito que boa parte aí, ou a maioria de vocês, precisa o quê? Estar constantemente o quê? Renovando aquele conhecimento, se preparando para as provas que virão do dia a dia. Não dá para nós servirmos a Cristo sem nos prepararmos. Nós vamos verificar que Cristo, até mesmo para escolher, chamar os seus discípulos, aqueles que ele ia apresentar uma missão de pregar o Evangelho de salvação, do reino de Cristo para as pessoas e para o mundo e para nós que estamos aqui hoje, sem mesmo que ele se preparasse. Mas Cristo deu o exemplo primeiro. Abra lá sua Bíblia em Lucas capítulo 6. Nós já estamos ele praticamente aberto, não é isso? Capítulo 6, verso 12. O professor, para dar aula, se ele não se preparar bem, ele passa vergonha na frente dos seus alunos, né? Porque tem aluno que estuda mais do que o professor, né? E daí a gente passa vergonha. Não é verdade? Então o professor tem que estudar para ele poder ficar assim, por igual assim, com os seus alunos e poder ter uma aula dinâmica bacana. E olha o que fala o verso 12 do capítulo 6. Naqueles dias... Oi, Rogério. Está encontrando? Desculpa aí. É a página 54 dessa nossa Bíblia aí, no Novo Testamento, tá bom? Ok? Vamos encontrar todos aí para a gente compartilhar da leitura juntos. Posso? Verso 12, do capítulo 6 de Lucas. Naqueles dias de quem? De Cristo, retirou-se quem? Cristo para onde? Para o monte, a fim de orar. Final do verso. Quanto tempo? A noite toda. Então, Cristo se preparou em oração a noite inteira, para que ele pudesse, no próximo dia, escolher quem? Dos seus seguidores, dos seus discípulos, o qual ele ia conviver com eles por um período de tempo, que nós sabemos, aproximadamente 3 anos e meio, os preparando para o quê? Para a missão de ir pregar o Evangelho de salvação a todo mundo e em todas as gerações. E no verso 13, e diz, né, quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e o escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o quê? O nome de apóstolos. Então, querido, além de se preparar, o verso diz que Jesus também depois preparou. Preparou quem? Aqueles que ele escolheu. Vocês veem aí a importância da dedicação do tempo nosso, do conhecimento da vontade de Deus para mim e para você? Nós corremos um risco muito grande quando a gente se envolve mais com a obra de Cristo e menos tempo com o Cristo da obra. Estaremos suscetíveis assim aos enganos de Satanás muito fácil quando a gente dedica mais tempo em fazer a vontade de Deus. E está aí um recado para mim, está um recado aí para o Sérgio, está um recado para o Isaac, o pessoal da cantoria e todos vocês aqui. Nós dedicamos muito tempo em fazer a vontade de Deus, horas e outras horas planejando, fazendo tudo, e aquilo que é mais importante, que é dedicar tempo com Cristo no relacionamento, se preparando para cumprir a missão, nós estamos falhando.
Com isso, estamos o que? Mais frágeis para as investidas do inimigo. Cristo, em todo o seu ministério, demonstrou. E aí, uma vez, eu fiz uma pergunta para o pastor. E, ao mesmo tempo, pude, através da resposta dele, perceber que se Cristo demonstrou a necessidade de estar em comunhão com o Pai o tempo inteiro, mesmo ele sendo totalmente Deus e totalmente humano, mas sentia a necessidade de ter relacionamento para se preparar para a atividade do dia, imagine nós. Olhe você e olhe eu. O que temos de bom para oferecer para Deus e para alguém ao nosso redor? Mais nada. Mas quando Cristo habita em você, o que acontece com a sua vida? Ela se transforma. E todos ao seu redor são o quê? Beneficiados. Interessante que primeiro ele chamou a ser discípulos, né? Discípulo é aquele que segue a Jesus, né? Primeiro discípulos para depois apóstolos, para depois enviar, apóstolos enviados, né? Para depois enviar mensagem para os outros. Então, o Cristiano citou a questão também de, às vezes, a gente se preocupa tanto com o falar, de pregar a mensagem, e esquecemos de nos alimentar. Mas, às vezes, a gente também tem aquele grupo, não digo o Cristiano, nem o Paulo Sérgio, mas alguns grupos, que se alimentam muito, são os tais dos glutões, né? Se alimentam tanto, mas não passam, entendeu? E é importante que a gente se alimente e passe também. Se alimentar demais e também não passar para as outras pessoas o conhecimento, que tem tantas pessoas sedentas em conhecer a verdade, e às vezes a gente tem e não transmite. Então a gente tem que tomar cuidado com as várias questões que surgem, né? O fato de se alimentar e o fato também de distribuir com os outros, né? Não sermos egoístas, querer só para a gente, mas também levar para as outras pessoas. A gente tem que, então, colocando Cristo, então, em primeiro lugar, e aí a gente vai ver que a própria Bíblia nos dá esse conselho lá em Mateus, no capítulo 6, verso 33. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Lá no verso 6, Página 6. isso, no capítulo, verso 33, aí vai para a página 7, quase no final do capítulo aí 6. Mateus 6, 33, o verso. Nós precisamos compreender que a nossa fonte, tá, de poder, de energia, é Jesus Cristo. Quanto mais tempo você passa com Ele, em comunhão com Ele, o que vai acontecer com a sua vida espiritual? Ela vai se fortificar. Né? É como a gente fala numa linguagem, né? A gente vai ficar blindado, né? Protegido contra as investidas. Não que elas vão deixar de vir. Porque a Bíblia não diz que quando você se torna um cristão, ou quando você aceita Jesus como seu Salvador, que a sua vida vai ser um mar de rosas. Quem fala isso, olha, é maior dos mentirosos. E a palavra do Senhor nunca revelou dessa maneira. Tanto que diz lá que a gente tem que ter bom ânimo, né? Que em meio a essas tempestades da vida, Cristo venceu e oferece o mesmo poder de vencer para você. Mas aqui no capítulo 6, verso 33, nos dá um conselho. Quem poderia, por favor, aí, fazer a leitura? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Até mesmo a capacidade de você pregar o Evangelho de salvação para as pessoas que estão ao seu redor, mais próximas de você. Então, viu a importância do contato primeiro com Cristo, do tempo com Ele, para que depois as outras coisas sejam acrescentadas, até mesmo na questão de salvação. Então, que passemos mais tempo com Cristo. Que isso possa ser o nosso alvo diário. E como nós podemos passar tempo com Cristo? Quem poderia sugerir aí algumas situações aí? Fazendo o quê? Oração. Oração? Orar é difícil? Falar um com o outro, para algumas pessoas é até difícil, né? Os mais acanhados, não é isso? Mas em casa você conversa com a esposa. Você conversa com o filho. É para você ter uma ideia do que é orar. Orar é isso, é conversar. Falar o que é agradável ao ouvido, e às vezes alguma coisa que está te inquietando o coração, que não é agradável até mesmo falar, mas Deus está disposto a ouvir. Então a oração é um caminho, né, de fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Algum outro que vocês possam sugerir? Leitura da Bíblia. Também, né? Você se abster de algum momento de prazer pessoal para poder se esvaziar. Aí você fica às vezes no jejum de quê? De televisão. Só tem porcaria, né? Televisão. Às vezes você fica no jejum de quê? De internet. De internet, muito. As redes sociais aí roubam praticamente 70% do nosso tempo diário. Quem é que, quando faz aquele trim, assim, para o que está fazendo para ver quem entrou ali? Né, meu bem?
Eu estou falando de mim, né? É o Zap. A gente fala isso, o Zap, né? Então, o jejum, às vezes do alimento, né? A gente come tanta coisa pesada, tanta coisa que deixa meio que escura a nossa mente, o nosso raciocínio, que às vezes a gente precisa passar e faria bem para a sua saúde e uma recomendação. Um dia na semana, água, suco e fruta. Você vai ver que o seu organismo vai trazer uma glória ali de dentro, muito obrigado. Tá certo? Por isso. Faço. Às vezes até mais, isso é prejudicial para mim. Às vezes fica uma dor de cabeça insuportável, mas olha, me dá uma limpeza muito grande. Eu raciocínio. Isso. Mas faz bem uma vez por semana. Né? E outras coisas mais, às vezes de palavras ásperas, né? Quem sabe o jejum de palavras ásperas, né? Ou de maus tratos, né? Isso tudo contribui. Jejum de shopping também serve? Hã? Jejum de shopping também vale? Ô, Sérgio, jejum de shopping. Isso seria uma boa ideia isso. Mulher. De trabalho, jejum virtual. Trabalho demais, né? Muitos trabalham demais, né? Aqui, ó, tá dizendo jejum de cartão de crédito, isso não vai funcionar, não. Mulheres não vão aguentar. Alguma outra sugestão quanto à questão também de como a gente pode estar buscando conhecer mais, estar mais próximo de Deus? Pode, fala. Desculpa, eu não sou uma estudiosa da palavra, mas eu acho que praticar o bem, nos aproximar muito. Que bom, olha, perfeito. Boa contribuição, praticar o bem. Olha, gerar gentileza, gentileza gera gentileza. Muito bem. Obrigado aí pela contribuição. Inclusive existe uma frase que diz que quer sentir bem, faça o bem. Não, isso faz bem, né? Isso é o segredo. Isso faz bem mesmo. Isso multiplica, né? Multiplica, né? Multiplica. Claro. E que diz o estudo da palavra, hein? Os 66 livros dessa carta de amor aqui de Deus, hein? Ao estudar cada dia mais essa palavra, você vai ser mais semelhante a Cristo. Aí, o bem, você vai fazer melhor. O jejum, não vai ser mais uma dor de cabeça, né? E mais o que a gente não vai ter? O falar áspero, a televisão, nada vai roubar o quê? O tempo que é de Deus, a partir do momento que a gente tem contato com a palavra, né? Então, que fique aí pra gente esse conselho, né? Até para mim também. Dedique mais tempo primeiro a Deus para conhecê-lo, que Ele vai te habilitar a fazer a grande obra, que é a pregação do Evangelho. Tem um jejum bíblico, né? É o sábado. Descanso. Muito bom, gente. O sábado é um dia que Deus... Para renovar as energias, né? Ao criar as coisas, né? Ele já separou um dia para você descansar dessa rotina. É o jejum do trabalho, né? Trabalho e tudo mais, para poder se dedicar a Deus. Sim. Então, o sábado é um jejum. Que bom, Rogério. Bem lembrado aí. Ok. Então, obrigado. Vamos continuar aí. A parte de terça fala sobre o domínio sobre Jesus sobre a natureza. Né? E aí o Cristiano citou alguma coisa sobre tempestades, e aqui fala de uma tempestade. Bom, Jesus ele tinha uma vida durante o dia bem trabalhosa. Ele saía para pregar o evangelho, ele curava as pessoas, ele ajudava as pessoas, ele ouvia as pessoas. Ele estava sempre fazendo algo, como foi comentado aqui até... Nossa irmã falou sobre ajudar o próximo, ele estava sempre ajudando, né? E assim, teve um dia ele estava exausto e falou assim, vamos para o meio do mar para eu descansar. Assim, ficava difícil Jesus ficar assim por aí descansando, porque sempre alguém pegava ele de alguma forma, né? Então, ele foi para o meio do mar descansar. De repente, acometeu uma tempestade. Os discípulos eram bem capacitados. Eles tinham uma... Homens do mar, né? Eles eram homens do mar, conheciam bem. E aí, a tempestade, vou tirar de letra, e começaram a agir usando os recursos que eles tinham na época, né? Para poder não afundar, porque a água já estava entrando no barco. E teve uma hora que eles falaram, pô, não sabemos mais o que fazer. E caíram no desespero, foi quando eles se deram conta de quem estava no barco. Jesus estava lá no barco. E eles falaram assim, nossa, como é que ele consegue dormir no meio dessa tempestade? E foram lá, clamaram a ele, né? E, Senhor, o Senhor está vendo a nossa situação aqui. Jesus simplesmente não criticou eles, não falou nada. Falou assim, nossa, joga isso aqui para melhorar enfim, porque eu também não conheço muito de mar, de preto. Essa parte assim não sou muito boa. Então, eu não sei muito bem quais são os recursos que eles usariam. Mas eu tenho certeza que eles tentaram todos. E aí Jesus não deu ideia, simplesmente ele falou. Falou com a tempestade e com o mar, aquieta-se, acalme-se. Na mesma hora,
tudo se acalmou. E eles ficaram assim, impressionados com o poder de Jesus de acalmar uma tempestade daquela, de ter o controle sobre tudo, sobre a natureza. E eles falam assim, gente, quem é esse? Que até o vento e o mar me obedecem. E aí a gente cai para pensar nas situações da vida, as tempestades que ocorrem na nossa vida, os problemas, e pensamos, e agora? Como fazer? Eu pergunto a vocês, uma coisa até que eu ouvi essa semana, Jesus está no barco? Às vezes a gente diz, Jesus está no barco da nossa vida. Mas ele está deitado? Se ele está deitado, é o momento da gente deitar do lado. Não importa a tempestade, a gente só tem que confiar que Jesus vai estar ali no barco e vai estar controlando a nossa tempestade, as tempestades, os problemas da nossa vida. Às vezes elas vão surgir, porque é natural. Jesus disse que no mundo vamos passar por dificuldades e aflições, mas a gente tem que confiar nele. Né? E aí a gente vai perceber o nosso total desespero da dependência da presença de Cristo na nossa vida. Queridos, a gente vai perceber aqui, ao ler esse assunto que está lá no capítulo 8 de Mateus, de 23 a 27, se você quiser depois dar uma lida, uma acompanhada nisso aí, você vai ver essa narração que a Penha resumiu aqui nessa história. Mas a gente vai perceber aqui nas entrelinhas o interesse de Satanás de destruir os discípulos, utilizando a ferramenta que ele tinha na mão, que era o quê? A natureza. Satanás pode utilizar a natureza para destruir você e a mim? O que vocês acham? Vocês acham que pode? Pode. De alguma forma ele tem poder sobre a natureza. Lá no Jardim do Éden ele fez isso. Lembra da história de Jó também? Lá no capítulo 1 e 2 de Jó, você lembra que ele veio? Veio aquela ventania, lembra dessa história? Lá no capítulo 1 e 2 do livro de Jó, é um livro da Bíblia, que é antes de Salmo, você vai encontrar isso lá. Veio que é uma tempestade, né? Ventos fortes, estava a família de Jó reunida ali, os filhos, e o que veio então? Tão forte a tempestade que caiu sobre eles aquele abrigo, aquele lugar onde eles estavam, morreu todos, e também fez com que os seus animais morressem, não é isso? E qual é a grande diferença nisso tudo? Nós vamos perceber que independente das investidas poderosas, porque o inimigo de nossas almas, ele é limitado o seu poder, mas ele tem poder. Mas qual é a contrapartida disso tudo que a gente enxerga na palavra? É que maior é Deus com relação ao poder de Satanás. Muito maior. Interessante aí nessa passagem, Cristiano, é que aqueles discípulos tinham, conforme a falou, tinha aquele conhecimento do mar, que era um pescador. Mas na hora do perigo mesmo, eles chamaram de quê? Aquela armadura que eles iam se defender contra aquele inimigo que aparecerá mais. Jesus. Né? Então, clamar é o que nós devemos fazer. O guia de estudo nos ensina isso. Né? Nós temos dificuldades, mas nós não podemos lutar contra o inimigo nós mesmos sozinhos. Nós temos que ter a consciência que nós temos que ter aquela defesa que é o nosso Cristo. Isso. E a gente ter a consciência, por exemplo, de que Satanás ele tem e faz de tudo para que as pessoas não tenham a oportunidade de ter o contato com o Evangelho de Deus. Faz de tudo. Ele pode fazer com que problemas apareçam na sua vida. Parece que está tudo muito tranquilo, de repente vem aí uma coisa terrível e deixa você totalmente abalado, sem chão, desestruturado. Aí você fala, poxa, mas eu tenho contato com Cristo, eu leio a sua palavra, né? Eu busco toda manhã ter um encontro com Ele, saio de casa o dia inteiro em espírito de oração, né? Pensando nas coisas que eu li na manhã, e aí vem esses problemas, onde está Cristo nessa hora? Talvez você, como eu, algumas vezes, tenha se perguntado em alguns momentos da vida, né? Onde está Cristo nessa hora? Ele se aproveita dessa fraqueza espiritual De humano que somos, né? a pessoa até Para outros recursos. É verdade. E aí o que a gente tira de proveito aqui da lição é que mesmo que Satanás tenha poder, ou tenha um pequeno domínio sobre a natureza, no final, quem é o dominador de tudo e tem poder e sobressai sobre tudo isso é quem? Cristo. Porque com o poder da sua palavra, o que ele fez com o vento? Fica quieto. Para! Chega! Já é o suficiente.
não tem mais domínio sobre a vida do fulano de Beltrano. Ele é meu, entendeu? Que coisa bonita você ouvir da própria boca de Cristo, você é minha Penha. Você é meu, Rogério. E ninguém toca a mão em você. Você vai encontrar na Bíblia alguns momentos que Deus se levanta para defender os seus filhos. Lembra aí com Moisés? Quando lá o seu irmão quis fazer alguma coisa, o que ele fez? Levantou em defesa de Moisés. Nesse não. Nesse você não vai levantar, nesse você não vai falar mal. E cuidado com o que você fala com ele, eu sobre ele. Porque ele é meu escolhido. Querido, vocês são escolhidos de Deus. Mesmo que Satanás queira, como quis fazer com os discípulos, ou até mesmo achou em toda a sua pretensão, querer levar Cristo a pecar e não valer o seu sacrifício, ele não conseguiu. Porque Deus é poderoso, né? No início do estudo que você passou, você falou uma passagem interessante. Nós temos que aprender a conversar com Deus. Conversar como estamos conversando. Né? Nós não podemos nos desviar a atenção para o outro lado. Né? Temos que estar sempre atento com ele. E muitas vezes, quando aparece a dificuldade, nós temos um momento que deixamos a dificuldade prevalecer para clamar por Cristo. Mas o nosso aprendizado tem que fazer com que nós tenhamos um problema, olhemos o problema falando, Senhor, vamos dividir esse problema aí. E o bonito disso, por exemplo, é que mesmo que você inicie a batalha para resolver um problema sozinho e chegue no final dele exausto, cansado, parecendo que não vai dar, e aí que você lembra, eu tenho Cristo, e vai ao encontro dele, mesmo assim, Cristo não se levanta para dizer, tá vendo? Se tu tivesse começado inicialmente comigo ali, né? Redundância grande. Se você tivesse começado o problema ali para resolver comigo, eu estaria exausto, cansado, aí sem cabelo, né? Estressado. Mas Cristo, querido, ele é fantástico. Né? Ele é fantástico nesse ponto. Ele está sempre à disposição. Mesmo que você esgote seus recursos naturais e você lembre dele no final, ele vem como se, olha, não precisa falar mais nada. Vamos agir para resolver esse problema. E Deus age e você sabe que ele age. Fala, amigo. Cada dia que a gente passa por uma dificuldade, cada momento que a gente vence uma provação, uma batalha, é uma aprendizagem. Cada vez que a gente entrega nas mãos de Deus, a gente venceu esse obstáculo. Isso acontece porque esse conflito não é só entre só Deus e Satanás, é o nosso conflito diário. E isso é muito mais interessante se a gente começar a sair e observar de uma maneira global. O que acontece? Você vai aprendendo a como viver na eternidade. Né? Satanás, ele é um ser eterno. Ele vai ser destruído. E se a gente conseguir ganhar a nossa eternidade, a maneira que nós temos de não ser destruídos também no futuro, é aprendendo essas lições maravilhosas que Deus está dando a gente a cada dia. Porque até o próprio Satanás, que conseguiu a eternidade, vai morrer. Então a gente tem que aprender a ganhar a eternidade e não desperdiçá-la. E como é que a gente aprende isso? É confiando em Deus sempre. Vai ter batalhas, depois vai ter uma aprovação maior, depois vai vir uma aprovação maior, e Deus está mostrando para você, ó, confia em mim que eu vou te ajudar, confia em mim que eu vou te ajudar. Então é sempre confiando nele. Daí usa aqui as palavras da Penha, né? Lembre que Cristo está no mesmo barco que você está. Então você não está sozinho, nem está sozinho. Confie nisso. Por isso que precisamos aprender a confiar em Jesus e buscar o seu poder todo dia. Amém? Continuando, aqui está falando quem é o maior, né? Era uma das preocupações dos discípulos. Quem é o maior? E aí um dia, reunido com eles e mais alguns, né, Jesus falou assim, quis exemplificar quem seria o maior. E aí chamou uma criança, né? Pegou uma criança de colo e botou no colo e falou assim, maior aqui, quem quiser ser maior tem que ser como uma criança. Criança, no caso aqui, que ele quis dizer criança de colo, bebê mesmo, que é completamente dependente, que é humilde, que é simples, que é puro. Né? A criança é aquela coisa pura, não tem maldade, não consegue... não sei quantos de vocês já passaram por experiência, mas eu mesma, quando eu saía com meu filho pequenininho na rua, ele falava com todo mundo, qualquer um, ele saía falando com todo mundo, falando, gente, que coisa impressionante, a criança fala com todo mundo, olha que criança falante, meu Deus. Então, assim, às vezes as pessoas não retribuíam, que eles eram, legal, o dedinho dele minúsculo, legal, e as pessoas, uns respondiam, outros não, mas aí eu ficava pensando, gente, como é que pode?
misericórdia, é isso que Deus quer da gente. Quer que a gente seja igual a eles, que a gente não rotule as pessoas, que a gente não fale assim, não vou falar não, porque esse é maior que eu, não, isso aí não vou falar não. Não, Deus quer que nós sejamos puros, simples, que falemos com as pessoas, que ajudemos, que sejamos cooperadores. Lembremos sempre, eu até estava pensando no trabalho das crianças lá em Paquetá, eles paravam um dia das férias deles e iam lá para ajudar as pessoas a limpar uma casa, a limpar as ruas, a limpar as praias que estavam lá sendo usadas, né, em Paquetá, e estavam levando a palavra, não só levando a palavra de Deus, a Bíblia, mas também demonstrando o que Jesus faria se estivesse ali, né? Então, às vezes, a gente precisa tirar de nós nossa comodidade, né? Às vezes, ficar cômodo em casa, a gente precisa sair para ajudar, para poder, enfim, levar mensagens para as pessoas através das nossas atitudes, não somente através das nossas palavras, né? E aqui... E aí, aqui Jesus comenta, né? Isso antes, um pouquinho, a preocupação dos discípulos era tanta na questão de quem seria o maior, sendo que um pouco antes Jesus tinha falado, né? Sobre o que haveria de acontecer com ele, que ele morreria, que ele seria crucificado, que no terceiro dia ele ressuscitaria. Só que os discípulos, eles estavam tão envoltos com uma coisa que eles alimentaram na mente deles desde novos, de que o Messias nasceria, que o Messias seria o rei, que ia libertar eles do jugo romano, né, da opressão romana lá, em que ele colocaria o reino dele lá, e como eles eram muito próximos a Jesus, eles acharam assim, bom, alguns de nós, somos 12, um de nós vai ficar um sentado à direita ou à esquerda, inclusive a mãe de dois deles, né, no caso de João, Tiago, ela pediu, meus filhos podem sentar um à direita ou à esquerda. Aliás, eles não estavam compreendendo bem a missão de Jesus aqui na Terra, né? E aí, Jesus novamente exemplificou dizendo, quem quiser, o reino não, quem vai sentar à direita ou à esquerda não convém a mim, mas ao Pai. Mas vai ter que tomar do cálice que eu vou tomar. E eles falaram assim, não, a gente vai tomar. Jesus falou, realmente, vocês vão tomar do cálice que eu vou tomar. E assim, Jesus queria dizer que a missão de Jesus aqui na Terra foi de servir, foi de ajudar, foi de curar. E a nossa missão é essa, servir, ajudar o próximo e levar a mensagem para outras pessoas. Os discípulos, depois da morte de Jesus, compreenderam. Mas até ali eles ainda não tinham compreendido bem. Então, foi necessário Jesus morrer e ressuscitar para que eles pudessem compreender melhor a missão de Jesus. Jesus deixou uma mensagem muito sagrada, Pedro 1:5 a 11. 1 Pedro 1. Vamos ler, já. Pedro 1:5 a 11. 11, página 194. Não, acho que é igual a página 5. 194 do Novo Testamento, uma sugestão do Rogério aqui de leitura. Então, é a segunda carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, né, Rogério? Isso. 5 até o 11. Encontraram aí para a gente ler junto? Isso. Segunda Pedro 1, 5 a 11, né? Página 194, eu acho que é isso. 9, então. Encontraram? Rogério, fazer a leitura? Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa cobertura. 194, né? Pode ir lá. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existirem em vós, e em vós aumentando, fazendo com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele quem estas coisas não estão presentes é cego,
vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A gente vai analisando, né, as leituras que a gente fez durante a semana, a gente percebe, então, que como Cristo demonstrou que o mais vale é servir, né, do que ser servido, a gente também leva essa experiência até mesmo para os nossos negócios em particular, né? Então, quantas vezes, né, a gente às vezes se pega querendo ser um pouco maior, né, do que aquilo ao nosso redor. Às vezes a gente menospreza na palavra, né, menospreza nas nossas ações. Os discípulos tiveram essa concepção totalmente errada. Era uma discussão totalmente desnecessária de quem ia ser o A ou o B no reino de Cristo. Isso era porque ainda não tinha uma visão clara da missão de Cristo nesta terra. Chegou o momento deles compreenderem, em certo momento eles compreenderam. Mas nós, queridos, precisamos colocar isso em prática na nossa vida. Nós estamos aqui para servir. É isso? Por isso que esse lugar que nós nos reunimos aqui é um lugar que a gente tem prazer de servir vocês. Não só com a palavra, mas com a amizade, não só com um bom lanche, né? Mas com um braço amigo para poder vocês, quem sabe, quando tem liberdade, de compartilhar segredos do coração, confiando que não será mais um ou alguns a ouvir e dizer que pena, mas vamos sair em ação para compreender e ajudá-los de alguma maneira. Então, precisamos levar isso para a nossa vida. Servir é o que Cristo nos deu como ordem. E o exemplo de Cristo foi maior do que suas palavras, né? O tempo todo que ele esteve aqui, ele fez o quê? Só servir. E não foi compreendido. E não foi compreendido. É interessante, Cristiano. Ele mencionou, fez uma menção ali, uma palavra. Eu estava meditando aqui na palavra dela. Ela disse que os discípulos passaram tantas coisas, tiveram que esperar a morte e ressurreição de Cristo para compreender aquilo que eles precisavam fazer na vida. Nós já passamos por isso, nós já experimentamos isso, nós já entramos nesse processo. Nós não vivenciamos antes da morte de Cristo, nós vivenciamos depois da morte de Cristo. E temos a palavra, a síntese do Senhor, e todos os exemplos e todas as compreensões de todos os discípulos, tudo que eles passaram. Estamos tomando hoje esses exemplos e esse entendimento da morte e ressurreição de Cristo e o seu propósito para a nossa vida hoje, estamos usufruindo desse benefício? A meditação. Na verdade, o que nos atrapalha muito no entendimento da missão de Cristo são as ideias preconcebidas que nós construímos desse mundo. O mundo só ensina coisas contrárias à vontade de Deus. Então, essas ideias preconcebidas é que dificultam o entendimento da palavra. Se vê que os próprios discípulos foram vítimas disso. Eles tinham uma ideia preconcebida de que Jesus seria o rei daquele reino ali estabelecido terrestre, né? Que viria libertar o povo, né? Então, Jesus explicando todas as palavras a eles ali pessoalmente, mesmo assim, por causa das ideias preconcebidas, eles só foram entender, como ele falou, após a morte de Jesus. E a gente vai então levar para a nossa vida aquilo que a gente já sabe muito bem, né? Não precisamos ter para ser alguém no reino de Cristo. Não precisamos ter para ser, né? Então que Deus nos ajude nesse sistema, nesse conceito de não ser o maior, e sim servir a Deus e as pessoas ao nosso redor, e com certeza o benefício vai ser bem grande. E para finalizar, nós temos aí o nosso último tema, que foi o divino encontro com a palavra. Nós vamos verificar o seguinte, a gente até conhece um pouquinho isso aí, né? Quando houve a ressurreição de Cristo no terceiro dia, no domingo, já na parte da tarde do domingo, né, 2 dos seus discípulos estavam indo de Jerusalém para Emaús, né? Lembra desse relato? A estrada de Emaús, do encontro que esses 2 discípulos tiveram com Cristo, mas não o reconheceram.
E durante aquele percurso, que é aproximadamente a uns 12 quilômetros, né, até chegar na cidade de Emaús, né, o que aconteceu? Eles começaram a dialogar então com Cristo e, achando impressionante, esse companheiro de viagem está totalmente apático com tudo aquilo que aconteceu dias atrás e começaram a, o quê? A falar um pouco daquilo que tinha acontecido. E sabiamente aqui, Jesus entra em cena, né? E Jesus então começa também a aproveitar aquele momento, transcrever em poucos momentos de contato, todo o Evangelho ali, desde Gênesis, né? E ele vem falando toda a história, toda a história. E quando eles já vão chegando bem próximo do local de destino, já no finalzinho do dia, eles reunidos ali, vão repartir o pão entre eles. E Jesus, então, se revela na hora que ele vai abençoar o pão, né? E quando eles despertam, o que acontece? Jesus desaparece completamente do meio deles. E o que a gente, então, consegue tirar de lição aí? Parecia, naquele momento, que Satanás havia vencido aquele grande conflito, né? Parecia. Os discípulos que estavam ali naquela história estavam tristes, desanimados. Nós idealizamos um rei salvador e de repente a gente esperava que ele ia nos livrar da opressão, né, do governo romano, mas ao contrário foi que os romanos os levou à morte. O chão totalmente desapareceu, né? E aí você percebe o contato de Cristo com esses discípulos, né? E uma coisa que a gente precisa também. Jesus deu um grande estudo bíblico ali naquela hora. Ele, não tendo a Bíblia como nós temos hoje, mas ele abriu ali o conhecimento da Escritura que eles tinham e começou a revelar que o Messias realmente teria que vir, teria que sofrer, ia ser preso, ia morrer morte de cruz, né? Olha que a importância que a gente tem do conhecimento, do estudo da palavra, para que a gente possa apresentar o reino de salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitos não têm o conhecimento. Muitos terão você para transmitir o conhecimento. E que façamos então igual a Cristo. Independente do conhecimento que as pessoas têm da pessoa de Jesus Cristo, nós como mensageiros de Cristo, escolhidos por Ele, todos nós que estamos aqui fomos escolhidos por Cristo, temos então que cumprir, temos que participar da missão de Cristo, que é de salvar o pecador. E contribuir de alguma maneira para a obra especial do Espírito Santo, que é convencer a cada um de nós do nosso estado de quê? De pecador. Então que possamos, no decorrer dessa nova semana, de ter um encontro com Cristo, procurar conhecê-lo mais, fazer a sua vontade, ser o menor no seu reino, servir mais e buscar tempo de relacionamento com Ele, para que possamos estar mais fortes para as investidas de Satanás. Que Deus abençoe a vocês. Desejo, você quer falar alguma coisa mais? E obrigado aí pela oportunidade de falar. Bom dia. A gente está vendo aqui que a gente tem alguns rostos que a gente não conhece. E é um motivo assim de super, né? Não é de muita, não, de super alegria, né, ter vocês com a gente. E para que vocês, né, vocês que não conhecem, nós somos uma família aqui, nós vamos cantar juntos, para louvar esse Deus tão maravilhoso, magnífico, aí que cuida de nós o tempo todo. E assim, nós somos irmãos. Tirando você? Nós somos aqui 4 irmãos, né? Eu sou a caçula e a única menina. E essa daqui é a minha linda cunhada, casada com meu irmão Isaías. E a gente, assim, a gente tem um privilégio muito grande, né? Poder estar em família e adorando a Deus. Né? E eu acho que a música que a gente vai cantar agora, a gente já cantou aqui, eu acho que umas 2 vezes. Então acho que vocês já devem ter até decorado, então sintam-se à vontade em louvar juntos também, tá?
de vencer e tão somente crer. Nunca se esqueça de olhar para Deus aqui e com prazer vai seguindo, enchendo seu coração de amor, deixando sempre a verdade existir. Vamos ficar bem juntos. Deus nos encontrou, somos dele e cremos que bem perto estamos. Deus nos encontrou, prometeu-nos que nunca sozinhos ficamos. Nenhuma força vai nos afastar do Senhor. Oh, 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 Deus nos encontrou. Oh, 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 Deus nos encontrou. Histórias vêm contar, existem mil razões para que eu não desista. A vida vai passar e o meu pensar nunca muda. Os meus problemas vão se acabar, pois a verdade ao meu lado está e vai ficar para sempre. Deus nos encontrou, somos dele, cremos que bem perto estamos. Deus nos encontrou, prometeu-nos que nunca sozinhos ficamos. Nenhuma força vai nos afastar do Senhor. Oh, 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 Deus nos encontrou. Oh, 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 Deus nos encontrou. Ele nunca nos deixou e sempre nos amou. E sempre nos amou. Ele é Senhor de tudo, enfim, e Ele é o Pai que sempre zela por você. Deus nos encontrou, somos dele, cremos que bem perto estamos. Deus nos encontrou, prometeu-nos que nunca sozinhos ficamos. Nenhuma força vai nos afastar do Senhor. Oh, 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 Deus nos encontrou. Oh, 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 Deus nos encontrou. Oh, 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 Deus nos encontrou. Bom, pessoal, bom dia para vocês, como falei. Hoje a programação, como é um pouquinho diferente das convencionais. Deixa eu interromper. Vou convidar todos antes, porque a gente tiver aqui, vocês ficam um pouquinho canela, né? Tem que sentar. Vamos cantar aí. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar no meio do... Não, eu sentei para cantar em pé. Você está sentado. Vamos cantar uma musiquinha em pé, para dar uma esticada? Só na coluna? Quem não tem coletânea ainda? Quem não tem coletânea? Alguém pode pegar a coletânea? Tudo bom. Vai caber, logo vai caber. Vai caber.
não tem. Pastor, a ficha batismal. Já assinei. Qual o nome, Isaac? Número 11. É só um abraço na mão. Santo Espírito desceu do céu, ela foi e quem gosta de ver brilhar a luz, multidões puderam ver, e as indígenas sem qualquer temor, saíram todos a pregar, e conseguiram mesmo em mundo Senhor, e da vitória conquistar. Né? Demos uma esticada na coluna. Isso é importante, eu quero dizer para vocês, porque aqui temos pessoas com mais de 90 anos, tá? Temos mais de 90 anos. Então a gente precisa... Não está presente. Também? Não está presente. Porque tem duas, então, pessoas aqui. Ele está dizendo que não está presente, mas ele tem um pouco mais do que 100. Esse aqui, ó, do nosso lado. Pessoal, hoje, como o modelo é um pouquinho diferente, né? A gente estaria parando agora para fazer um lanchinho. Nós vamos emendar porque nós temos uma festa aqui, bem bacana para participar. E a gente não queria perder nenhum detalhe disso, tá? A gente só queria aproveitar para agradecer a presença novamente das nossas visitas. Chegaram mais duas moças ali. Vocês são... Irmã do Rogério. Irmã do Rogério. Você percebe que muito possivelmente o Rogério seja adotivo. Não é possível as mulheres serem bonitas e o homem tão feio do jeito que é. Não. Isso não entra. Mas vamos imaginar que seja. A natureza não foi muito generosa com o Rogério. No entanto, por dentro desse homem, há um belo de um homem, viu? Então vocês estão de parabéns, tá? Rogério, que podia dizer o nome das suas irmãs? Rosinete. Bem-vindo, Rosinete. Dela. Paula é o cunhado. A cunhada não bate palma, não. Não. Muito bem. Vocês são todas bem-vindas, viu? Cunhado também, embora seja cunhado, né? Você tem 3 lindos cunhados. Isso, agora pegou, hein? Agora pegou. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu? Hoje nós vamos ter a nossa programação, um batismo lindo do nosso amigo e irmão Rogério. E o nosso pastor que vai fazer esse batismo, tá? Foi quem deu o pontapé nesse projeto aqui, nessa célula, nesse grupo. E ele que vai dirigir para nós nesses momentos. Ele vai falar um pouquinho para nós também dessa ocasião. Eu queria convidá-lo aqui, é o pastor Mateus. Não parece ser jovem, mas é um jovem pastor Mateus. É que também a natureza não foi muito generosa com ele, do nariz, da testa para cima. Mas ele é um pastor muito amado, querido. E ele vai com ele nesse momento que segue, viu? Bom dia, gente. Eu gosto dele que eu gosto dele. Tá bem? Tudo bom, velho?
Gente, bom dia. Peço desculpas, eu estou com uma alergia danada no meu olho aqui. O médico falou que é poeira, sol e muito ar-condicionado. Ou seja, coisa de chique, né? Não foi a mulher, né? Não, foi não. A mulher bateu do outro lado e não me enxou. Foi só o... Então o olho está meio fechado. Bom estar com vocês, faz um tempo, né? Mas aí, quase 2 meses já que a gente não se vê, né? Mas é bom poder estar com vocês nesse dia tão especial para a gente. Eu queria te convidar para que você abrisse a Bíblia comigo em Atos capítulo 4. Livro de Atos, capítulo 4. Capítulo 4. Verso de 7 a 12. Todo mundo achou aí? Alguns acham. Eu queria fazer um convite para você. A gente começou ontem à noite, mas às 8 horas da noite, a transmissão de um programa especial pela internet. A gente está numa semana, que a gente chama de semana na verdade são 10 dias, 10 dias de oração, é o nome do programa que a gente chama. Então, a gente incentiva para que as pessoas orem, para que tenham sua comunhão com Deus, né, mais fortalecida. A gente tem esse projeto. E a gente resolveu fazer esse projeto de modo online, assim, ao vivo, pela web. Então a gente começou ontem à noite, com perguntas e respostas, pequena mensagem com alguns oradores, uma música especial cantada. A gente começou ontem à noite esse projeto e a gente vai seguir até a próxima sexta-feira. Então todos os dias da semana, às 8 da noite, se você quiser, puder, acessa pelo Facebook, escreve Associação Rio de Janeiro no Facebook e você vai entrar na nossa página, lá vai ter um link que você consegue acessar lá, é o caminho mais fácil assim, para você acessar. Associação Rio de Janeiro, você entra, acessa lá. E aí você vai poder acompanhar com a gente a transmissão. O programa dura 1 hora, bem variado. Ontem a gente teve algumas dificuldades técnicas, mas depois funcionou e hoje já não vamos ter mais. Mas acho que é um convite para a gente poder orar, para a gente poder estar em comunhão com Deus, né, para ter esse incentivo. Todo mundo achou? Sim. Vamos orar então, para a gente poder ver. Deus bendito, obrigado pelo amor que o Senhor tem para conosco, pelo cuidado, pelo carinho. E obrigado porque podemos estar a tua palavra. Nos ajude para que ela chegue ao nosso coração, em teu nome. Amém. Amém. Em Atos capítulo 4, a gente tem Pedro e João diante do Sinédrio. O povo de Israel, a configuração deles, política, era uma configuração política religiosa. A religião e a política se misturavam dentro do povo de Israel, né? Eles estavam submissos à autoridade do Império Romano, então as suas liberdades políticas não eram plenas. Eles não podiam resolver todos os seus assuntos políticos, nem seus assuntos econômicos. Eles dependiam do Império Romano. A questão religiosa, o Império Romano não esquentava muito a cabeça com isso, sabe? Assim, desde que você não perturbasse o Império, você podia acreditar e fazer o que você quisesse. Eles começaram perseguições aos judeus, depois aos cristãos, porque eles começaram a ficar com medo que a coisa começou a crescer da muita gente se virando cristã, coisa e tal, e aí eles ficavam com medo daquilo e se levantar uma rebelião contra o Império. Então a perseguição foi uma questão muito política, não muito religiosa. Ele não estava nem aí se você acreditava numa meia ou se você acreditava numa árvore, tá certo? Para eles, o Império Romano não tinha essa preocupação. Tá? Com os judeus foi a mesma coisa. A perseguição que eles fizeram aos judeus no ano 70 e depois no ano 132, com Yeshua de Bar Kokhba, foi porque
os judeus estavam se levantando politicamente para tentar se libertar do Império Romano. Aí eles vieram e arrebentaram todo mundo, certo? Mas assim, eles tinham liberdade, os judeus tinham liberdade política e religiosa para poder administrar suas questões. E essa autoridade religiosa política, né, digamos assim, ela se estabelecia no que se chamava de Sinédrio. O Sinédrio era um lugar como se fosse um parlamento, uma espécie de um parlamento, com as autoridades máximas religiosas judaicas. O sumo sacerdote como presidente desse parlamento e os sacerdotes em suas ordens, né, de autoridade, digamos assim, com as suas facções. A gente chamaria hoje de partido. Tá? Eles chamavam de seitas na época, que é o conceito de partido. Tá? Você tinha pelo menos 4 partidos dentro do Sinédrio, mas representados somente por 2, porque eram os fariseus e os saduceus. Os zelotes e os essênios, você tinha pessoas adeptas àquilo dali, mas não que faziam parte do Sinédrio, porque o Sinédrio somente os sacerdotes, os sumos sacerdotes faziam parte, e esses eram os saduceus e fariseus. Então, no Sinédrio é que eles tomavam as decisões, as decisões mais importantes para o povo judeu, para a comunidade judaica, religiosas e políticas. E isso implicava em colocar pessoas na cadeia, em prender pessoas. Mas eles não tinham, por exemplo, autoridade para a pena de morte. Essa autoridade tinha que vir do Império Romano. Tá? Por isso que eles precisaram levar Jesus a Pilatos, para que o Império Romano autorizasse a morte de Jesus. E eles não podiam fazer. Tá? Mas eles puderam prender Jesus uma noite toda. Então, eles tinham, sabe, essas autoridades, essas possibilidades, né, vamos dizer assim. Certo? Então, Pedro e João, eles estão convocados diante do Sinédrio, porque eles começam a pregar do Evangelho de Jesus, começam a falar de Jesus em Jerusalém após a ressurreição de Jesus. E aquilo começa a causar um alvoroço, né, tremendo. E aí os soldados do templo, o templo tinha soldados, tá? Os soldados do templo respondiam diretamente aos saduceus, já disse, né, política e religião junto, tá? Foram lá e prenderam Pedro e João. Foi o mesmo grupo que prendeu Jesus, né? Foram lá e prenderam Pedro e João e levaram para o Sinédrio na frente dos saduceus, que eram os grandes maiorais do negócio, né? E eles então vão questionar Pedro e João sobre isso, e Pedro então dá uma resposta para o Sinédrio. E é essa resposta que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá bom? Que está no verso 7 até o verso 12. Versos 7 a 12. Alguém pode ler para a gente? Por favor. Pomos perante eles, os arguíram, em que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, em todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou entre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Obrigado. Então perceba bem o que ele está dizendo aí. Ele coloca a mensagem do Evangelho de Jesus centrada em 2 questões. Quem é esse Jesus? Como que Pedro identifica esse Jesus? Esse Jesus é quem? Porque Jesus era um nome comum, tá, gente? É igual João hoje. João, José, Maria, era um nome comum, tá? Jesus não era um nome exclusivo, tá? Tanto que ele é chamado de Jesus ou Cristo, né? Para poder diferenciar, tá certo? E Jesus era um nome, Jesus, João, qualquer um. Então, como que eles identificam esse Jesus? Quem é esse Jesus? Não é pedra angular, mas no comecinho aqui, Pedro fala Jesus, o Nazareno, né? Ou seja, veio de Nazaré, mas ele diz o quê? Que
crucificado, né? Que foi crucificado e que fez o quê? E que Deus ressuscitou dos mortos. São esses dois pilares que estão assim baseados toda a crença e todo o ensinamento do cristianismo que nós temos até hoje. Jesus Cristo é aquele que foi morto na cruz e que ressuscitou. Essa é a diferença. Não é só a morte e não é só a ressurreição. É o que morreu na cruz e ressuscitou. Porque martírio, entre aspas, você pode ter de uma série de pessoas, certo? Agora, ressurreição é um negócio mais complicado, concordamos? Tá? Mas assim, essa ressurreição qualifica e dá um significado diferente para essa morte de Jesus. Porque não é uma morte qualquer. Não é simplesmente um martírio. Não é simplesmente a paga pelos erros de outras pessoas. Não, é uma morte que a gente chama de morte vicária. É uma morte substitutiva. É uma morte que assume o lugar de alguém, paga o preço, por assim dizer, dessa pessoa, e então, após isso estar selado e resolvido, ele é ressuscitado. E o interessante de Jesus é que, na verdade, a gente costuma dizer que Jesus não foi morto. Jesus se entregou à morte. Porque ele mesmo diz isso quando ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, ele é a ressurreição e a vida. Depois ele diz: e ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou e eu mesmo volto a tomá-la, quando eu bem entender. Tá? E terceira coisa, para mostrar o poder e a autoridade dele, quando Judas vai prendê-lo com os guardas aqui do Sinédrio, que era escuro, né? Não tinha luz artificial, como a gente tem luz elétrica, aquela penumbra, e eles não sabiam bem quem era Jesus, né? Aquela escuridão danada. Judas foi para dar um beijo para mostrar: esse é o cara aqui, prendam ele, tá? Se fugir todo mundo não importa, mas esse aqui você não deixa fugir não. Foi por isso que Judas foi, por isso que Judas beijou Jesus. Eles precisavam de Judas para Judas identificar quem era Jesus. Porque Jesus estava de tudo. Eles não sabiam onde Jesus se escondia, né? Jesus não se escondia, mas onde Jesus se escondia, né? Aonde Jesus estaria de noite ali e quem era esse Jesus no meio daquela pergunta. Então Judas foi para isso. E aí, quando isso acontece, que Judas, que eles vão prender, Jesus fala assim: vocês estão aqui procurando quem? Aí eles falam: não, a gente quer Jesus de Nazaré. Jesus fala: sou eu. Quando ele fala sou eu, a força e o poder que emanam dele é tão grande que os homens caem por terra, os soldados caem por terra. Ou seja, ficou evidenciado ali que se Jesus não quisesse ser preso, não seria. Tá certo? Mesmo porque nos evangelhos tem várias vezes que diz assim: e se levantou a turba para prendê-lo, mas ele saiu do meio deles. Ou seja, várias vezes as pessoas tentaram prender Jesus para poder prender Jesus e simplesmente eles não conseguiam prender Jesus. De algum jeito, Deus tirava ele dali e ele saía. Então, quer dizer, se essas vezes todas, que tinha muito mais gente tentando prender Jesus, uma turba, né, como fala o texto, um grupão, não conseguiram prendê-lo porque Deus de algum jeito o tirava, gente, não é no Getsemane com meia dúzia de soldados que vão prendê-lo, tá certo? Então, assim, é uma entrega, não é uma prisão. Tá? Jesus se entrega. A mesma coisa na morte dele. Quando ele vai morrer, ele fala: pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Tá certo? E aí ele morre. Então, assim, a morte de Jesus é uma morte que é uma doação. É uma doação de Deus para nós. É uma doação de Jesus para nós. Ele se entrega porque ninguém tinha poder de tirá-lo. Essa é a diferença da morte de Jesus para qualquer outro tipo de morte martirizada que você possa ter na história. Qualquer pessoa, qualquer personagem da história que você pensar. Ah, fulano morreu defendendo os direitos de ciclano. Fulano morreu defendendo o seu lá do grupo tal. Fulano, nenhum deles tem a autoridade, o poder de entregar-se. Entende? Não é de falar assim: pode me levar. Não é isso. É de entregar a vida. Porque Jesus tem o poder de dar a vida e de retomar a vida. Então a morte dele se torna diferente por isso. Ele é o único que pode fazer isso. Por uma coisa simples da Bíblia. Jesus é
Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, como Deus, ele tem autoridade, poder de poder entregar a vida e de poder retomar. O mesmo processo da ressurreição. Jesus não chega e, apesar de Pedro aqui falar, né, não, Deus o ressuscitou, isso mesmo, Deus o ressuscitou, mas Jesus se auto-ressuscita-se a si mesmo. Porque ele chega e fala, eu sou a ressurreição e a vida. Entendeu? Ele fala para Pedro, está tranquilo. Entendeu? Quando ele está conversando com Pedro, está tranquilo. Ninguém toma minha vida, não. Eu dou minha vida e quando eu quiser eu tomo de volta. Mas como isso é possível? Não sei. Não sei explicar isso para você. Não, como que alguém pode morrer e ele mesmo ressuscitar? Quando você pensa assim, Deus está aqui, Jesus está aqui, morreu, tá certo? Aí vem Deus, né, um elemento externo, com poder e o ressuscita, tá. Tá bom, a ressurreição é um negócio complicado, mas tá. Agora, esse danadinho aqui, que está deitado aqui morto, ele mesmo se auto-ressuscitar, forçou, né? Forçou a barra. Mas é isso que a Bíblia diz. Essa é a crença dos apóstolos. Entende? Essa é a crença do que Pedro está dizendo aqui. E esse Jesus ressuscitou dentre os mortos. Desse jeito. Então essa mensagem do Evangelho é a mensagem levada para todo mundo. E que inundou o mundo todo. E que inunda até hoje. É a mensagem de que um dia Deus enviou o seu Filho e ele morreu por nós. E essa morte resolve o nosso problema do mal. E através da sua ressurreição, resolve o nosso problema da morte, nos dando a vida eterna nele. É assim que a Bíblia explica o plano de salvação. É simples assim. Certo? Nós temos uma questão do mal dentro da gente, que a gente precisa resolver, que não tem como resolver sozinho. Jesus vem, resolve o nosso problema do mal, paga o nosso preço. Só que assim, pagou o preço, mas a gente não está liberto, entendeu? Da morte, da consequência da vida. E aí então a ressurreição de Jesus nos outorga agora o direito de também vivermos para sempre, de sermos imortais, através da nossa ressurreição. É isso que ele fala. Tá? Porque assim como ele vive, nós também viveremos. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Então Jesus é o nosso substituto em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Isso é o que a gente chama, que a gente ouve direto, televisão, nas igrejas, direto no nosso meio, que a gente é um país cristão, né, de cultura cristã, ouve direto, salvação. Salvação é isso. É você acreditar que aquele Jesus, lá na Judeia, certo? Em Jerusalém, lá, há 2000 e pouquinho de anos atrás, mais ou menos 2000 quase 2000 anos aí, tá chegando a 2000 anos aí, morreu, e aquela morte dele lá, naquela cruz, me perdoa dos meus erros, dos meus pecados, e a ressurreição dele me concede vida eterna. Acreditar nisso é o que a gente chama de salvação. Tá certo? Foi? Você pode tirar uma dúvida minha? Com certeza. Quer dizer, eu vou saber responder outra história, né? Mas você pode perguntar. É que o senhor falou, Jesus é Deus, né? Isso. E na Bíblia diz que ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Isso. Dá a entender que são duas pessoas. Na verdade são três. São três. Isso. É um conceito bíblico chamado de trindade. Que onde você tem a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando você fala de Deus, você fala de um só, porque a união entre eles é algo tão profundo, íntimo e perfeito, que é como se fosse um único Deus, como se fosse um único ser, mas não são. É um único Deus manifesto em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Por isso que ele está sentado à destra do Pai. Você tem o Pai, você tem Jesus, que é o Filho, e você tem o Espírito Santo. Como a relação deles, como se dá, a gente não sabe explicar muito fora do plano da salvação. A gente só sabe explicar dentro do plano da salvação. Ou seja, de algum modo, em algum momento, eles se resolveram lá de que esse daqui seria o Pai, de que esse assumiria o papel do Filho e de que esse assumiria o papel do Espírito Santo.
para a salvação. Porque é um modo de Deus também se revelar. Porque você imagina se Deus vem à Terra se revelar para a gente e não tivesse o conceito de trindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo divididinho. Aí você tem assim, Jesus, a gente fala assim, Jesus, Deus, né, o Pai, enviou o Filho ao mundo. Certo? Aí, enquanto Jesus estava no mundo, o Filho, o Espírito Santo o acompanha, é isso que diz o Evangelho. Quando o Filho sobe de volta para o Pai, o Espírito Santo fica conosco. Dá para entender, né? É fácil assim. Você tem personagens, tá certo? Agora imagine se fosse assim, Deus envia-se a si mesmo ao mundo, para que enquanto Ele está no mundo, Ele mesmo está consigo no mundo e orando a si mesmo que está no céu. Para que quando Ele for para si mesmo, Ele se envia para estar conosco para sempre, sendo que Ele está no céu. Então é muito mais didático Deus se apresentar de modo da Trindade, entende? Como personagens, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque aí sim é o que a gente chama de revelação. Aí eu consigo falar assim, ah tá, entendi, entendeu? Mas assim, na dinâmica eterna celestial, essa divisão de funções, ela não é real. Você não tem um Pai que é superior ao Filho, que é superior ao Espírito Santo. Não. Vou usar um termo aqui, é o mesmo poder, vamos dizer assim, né? São o mesmo Deus, tá certo? Mas a união entre eles é tão perfeita que se você falar com o Pai, você não vai saber a diferença de falar com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando fala de oração, diz assim, vocês vão orar em meu nome, ele diz em João 14. Vocês vão orar em meu nome, tudo que vocês pedirem em meu nome eu vos concederei, porque eu vou pedir ao Pai e o Pai vai dar para vocês. Aí João 16, 2 capítulos depois, ele fala assim, ó, vocês não precisam orar em meu nome. Você pode falar direto com o Pai, porque o Pai ama você. Então se você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Quem vê o Pai vê. Aí ele fala, quem vê o Pai é quem vê a mim, entendeu? Filipe fala assim, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, em João 14, 6. Jesus fala, Filipe, estou com você há tanto tempo, você está me perguntando para ver o Pai? Quem me vê é o Pai. Por quê? Um único Deus, mas em 3 pessoas. É nesse sentido. Tá? Obrigada. De nada. Legal, uma passagem. Quando Cristo vai para o Pai, ele diz, deixarei com vocês o Consolador. O Consolador. É o Espírito Santo. Exatamente. E a palavra outro que ele usa aí, em grego você tem 2 palavras para outro. Você tem a palavra héteros, que vai dar o nosso termo, por exemplo, heterossexual. A diferença, né? Dois sets diferentes. E você tem a palavra alos, que significa outro igual a ele. Tá? É como se você fala assim, 2 maçãs. Eu tenho 2 maçãs, eu tenho uma e outra maçã. Então em grego eu diria, eu tenho uma alos maçã, outra maçã, mas é igual. É da mesma espécie, do mesmo gênero nas categorias aristotélicas, ou seja, que são iguais. Tá? Mas quando eu falo, eu tenho uma maçã e uma banana. Se eu quero fazer diferença de que são frutos, mas são diferentes, eu vou dizer héteros. Entende? Mas eu posso dizer também alos, porque as 2 são frutos. Concorda? Agora eu tenho a maçã e tenho um lápis. Aí eu vou dizer o quê? Eu tenho uma maçã e um outro objeto. Foi esse outro, é um lápis. Ele não é igual a maçã, então ele é hétero. Lá no texto que você citou, que é João 14, Jesus diz, eu vou ao Pai e vos enviarei outro Consolador. Outro ali é alos, outro igual a mim. Do mesmo gênero, da mesma espécie. Entende? E a palavra Consolador, que é traduzida para a gente do grego parakletos, que significa Consolador, ela também significa advogado. É a palavra para advogado, né? É aquele que, na verdade, a palavra significa aquele que está do lado de para proteger e defender. Então a gente interpreta como advogado, como consolador, alguém que está do lado consolando, esse sentido. É a mesma palavra que fala lá em 1 João, como diz assim, filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas se alguém pecar, não se preocupe, porque nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Esse advogado é Paracletos. Eu posso traduzir, eu tenho outro consolador do lado do Pai, sabe? Então assim, a Bíblia, ela mistura os títulos e os termos que se usa para o Pai, para Jesus e para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, Jesus também é. Jesus é o advogado, o Espírito Santo também é. O Pai é eterno, Jesus também é. Jesus é eterno, o Espírito Santo também é, entendeu? Jesus está conosco, o Espírito Santo também está. Jesus nos dá dom, o Espírito Santo também nos dá. Jesus nos ama, o Pai também nos ama, sabe? Tudo que um faz, o outro faz. Tudo que um tem, o outro tem. Por quê? É um único Deus.
manifesta em 3 pessoas. Agora, para provar que são 3 diferentes, o próprio João 1, João 4 diz que ele era o verbo e ele estava no princípio, ele estava com Deus e participou da criação. Então, Exatamente. diferente aí, né? Exatamente. Um propósito só, né? Exatamente. Exatamente. Mas vamos lá, porque o tema da Trindade está quase para mão. Gente, é o assunto mais complexo de toda a Bíblia. É isso que a gente acabou de falar aqui. E qualquer um que fale sobre ele, inclusive eu, fala no nível raso. É o máximo que a gente sabe. Tá certo? É uma tentativa de entender. Tem um ponto que não passa. É simples assim. Então vamos lá. A gente não estava falando desse Jesus, tá certo? Que morreu, que foi ressuscitado por nós. E olha que interessante que diz no verso 11. Olha o que Pedro fala. O que Pedro fala no verso 11 dele, desse Jesus? Que ele foi a pedra o quê? Rejeitada por quem? Por vós. E é interessante que ele fala, vocês são o quê? O quê? Construtores, né? Alguém aqui é pedreiro? Não, tem um pedreiro aqui, a gente dá de um pedreiro. Olha, se alguém souber de obra aí, né? O cara fala besteira aqui, tá certo? Eu não sou bom de obra, não. Eu fiz uma vez uma casinha de cachorro, caiu. Tá? Porque ninguém me disse que eu não podia botar o tijolo no chão. Certo? Depois meu pai que foi me explicar lá que eu tinha que cavar, não tinha me explicado. Eu só enxergava o tijolo para cima, aí meu pai foi trabalhar, o cachorro não tinha casinha, meu pai enrolava para fazer, eu falei, agora, vou lá fazer, né? Aí comecei a fazer, da terra para ainda fica bonitinho, acertei a terra, né? Lá em meio, botei retinho, mas ninguém me disse que abaixo da terra tinha que ter alguma coisa ali, né? Enfim, qual a única coisa que eu de construção que eu fiz na vida? Caiu. Mas o cachorro não estava dentro, não. Todo mundo fica tranquilo, tá? O pessoal do Ibama fica tranquilo. Então, assim, quando você vai fazer uma construção, no nosso modo de construir, tá? Nosso modo aqui no Brasil de construir, o que a gente faz primeiro? Alicerce. Alicerce. E alicerce exige conhecimento de engenharia, o mínimo que seja. Mesmo que seja conhecimento empírico, tá certo? Tentativa e erro. O pedreiro não é engenheiro, mas ele já fez tanta casa daquele jeito que nunca caiu, então ele já sabe, tá certo? Quando você vai, por exemplo, nas comunidades, se você é uma comunidade, eu não sei como é daqui, mas na Rocinha que eu frequentei muito e tal, você vê casas com alicerce assim, e você vê casas com alicerce assim. Então, assim, tem casas com alicerce que você faria ali tranquilo 50 andares para cima, tranquilo. E tem outras que a gente estava com o engenheiro vendo um terreno e ele falou assim, rapaz, eu não passo nem perto daquela casa ali, olhando pra gente. O alicerce era aquele, sabe? Ainda meio assim, mesmo. E o outro, ele falou, olha para o lado. Falou, esse dali gastou X saco de cimento, aquele dali gastou 20 vezes saco de cimento. Falou, sabe o que é isso? Falta de conhecimento, exagero. Exagero. Falou, com o que ele fez de concreto ali, ele fazia 4, 5 alicerces ali. Explicando ali, quem conhece, né, engenharia? Mas se a gente faz o alicerce, não é isso? E constrói a casa em cima desse alicerce, com colunas, né? A gente faz tudo amarradinho, né? O alicerce amarra a coluna que amarra a laje, né? Então fica aquela estrutura amarradinha ali. Na época de Jesus não era feito assim. Não tinha sistema de ferragens, né? De cimento para proteger a ferragem, não tinha isso. O sistema era feito em cima de pedras. Então eles cavavam um buraco e escolhiam, esculpiam uma determinada pedra que ela ficava em um ângulo da casa. E nesse ângulo, nessa quina, essa pedra era a base de construção de toda a casa. Eu não sei te explicar como é o processo, eu não sei. Mas era assim que eles faziam, eles botavam uma pedra aqui e dessa pedra eles construíam a casa. Então essa pedra era o alicerce da casa e era chamada de pedra angular ou pedra de esquina. O que Pedro está falando aqui é o seguinte, olha, a parte mais importante da construção, que é a pedra de esquina, o alicerce, né? Se ele me conhecesse, ele ia falar, senão a casinha de cachorro vai cair, igual que o miserável do Mateus fazer lá na frente. Ele vai dizer assim, a peça mais importante da construção que é o alicerce, vocês que são os construtores, porque eles tinham o conhecimento da palavra de Deus nas mãos, Pedro fala, vocês fizeram o quê? Rejeitaram. Ou seja, era como se o pedreiro desse uma de mim, né? E chegasse e falasse, quer saber de um negócio? Não vou fazer alicerce não. Cansei desse negócio de sapato. Dá muito trabalho cavar buraco. Né?
vamos fazer do chão para cima. É como se você vai olhar, qualquer um vai olhar e falar assim, mas eu não moro nessa casa, mas nunca na vida, eu não vou entrar nessa casa, esse cara é maluco. Gente, ele é pedreiro, ele é o construtor, e ele comete um erro desse, sabe, ele rejeita a coisa mais importante da casa. É isso que Pedro está falando para eles. Eles entenderam, vocês ficaram com raiva, né? Eles entenderam quando Pedro falou, vocês são malucos? Vocês têm a Bíblia na mão, vocês têm o conhecimento de profecia na mão, as profecias apontam, a gente não tem tempo para isso hoje, mas você pode ver em segundas-feiras que você vai aprender, vai estudar sobre isso. As profecias apontam para que esse Jesus é o Messias que Deus prometeu no Antigo Testamento, está claro como água. E vocês mataram o cara, rejeitaram o cara. E mesmo ele ressuscitando, vocês dizem que ele não ressuscitou. Com testemunho de pessoas, tudo e tal. Entende? Então assim, Pedro está mostrando para eles que a relação com Jesus não tem muito a ver com grande acúmulo de conhecimento. Concorda comigo? Porque você pode ter um grande acúmulo de conhecimento, de teologia, como eles tinham, e rejeitar a salvação. Não pode? Pode, aconteceu isso com eles. Tá certo? Aconteceu isso com eles. Então, como que eu chego nessa salvação? Se não é por conhecimento, tá? Nós não somos gnósticos, então, se não é por conhecimento, como que eu chego nessa salvação? Aí é o verso 12. O que Pedro diz aí no verso 12? Pedro diz, em nenhum outro nome há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.